Bem, boa tarde a todos. É um prazer, uma honra, uma alegria compartilhar esse momento com vocês. Eu cumprimento a todos que nos assistem, tanto presencialmente aqui, como através das mídias. O tema desse Café com Ideias, ele tem uma relação muito forte com a palestra que o Caó acabou de ministrar aqui. Quando ele mostra um documento da OMS que fala de força de trabalho em saúde inadequada. E quando apresenta a meta C, a meta C do objetivo 3 da Agenda 2030, que fala de recrutamento, desenvolvimento, formação e retenção da força de trabalho em saúde, isso aponta direto para o tema que nós vamos abordar aqui, principalmente em relação ao provimento, né? Em relação à formação, à distribuição desses recursos humanos por esse país continental que a gente tem. Bom, eu combinei de antemão, nós tricotamos bastante antes do Café com Ideias, e acordamos cerca de 10 a 12 minutos para cada um dos nossos participantes. Café com Ideias é leve, instigador de conversas, de reflexões. Eu vou começar passando a palavra para o Dr. Carlos Magno, que vai falar um pouco exatamente sobre a questão do provimento e sobre como o Ministério da Saúde se posiciona diante dessa questão. Por favor. Obrigado, professora. Boa tarde para todo mundo, tudo bom? Eu cheguei na pasta há pouco tempo, eu entrei em novembro de 2021, agora, e me deparei com essa transição, né, de um programa mais médio para o programa médio pelo Brasil, e com uma perspectiva de uma mudança em relação à estrutura da carreira. E esse processo é um processo que, enfim, envolve, primeiro, o conhecimento. Você tem uma curva de aprendizado, que eu ainda estou no meio dela ainda, né? Não sou um especialista em provimento, mas trabalhei com saúde indígena, que eu acho que pode me salvar um pouquinho, porque eu já estive na ponta. E eu sei o quanto é difícil os profissionais que estão na ponta, na saúde indígena, por exemplo, que é o meu exemplo, que eu acho que eu consigo falar com um pouquinho mais de propriedade, o quanto é difícil trabalhar em determinados lugares, em condições onde você, de fato, não tem uma estrutura, né, para que você possa fazer um serviço da melhor forma possível. E talvez seja o cenário onde existam ali profissionais que, de fato, têm causa para estar ali. Eles enxergam causa para estar ali. Então, a gente, com esse processo de mudança, né, de programa, o programa antigo ele tem uma premissa onde a gente não tem um vínculo tão consubstanciado junto ao Estado, tem um vínculo precário. Esse é um dos motivos pelos quais a aderência nos territórios ela não acontece da forma mais adequada possível, né? Porque, enfim, o profissional médico hoje é um profissional caro, acho que para o sistema de saúde como um todo, público, privado, e estar com esse médico na ponta, né? E às vezes sem condições, e com um salário onde e o vínculo, né, precário não é muito, enfim, correto, é complicado. E aí essa estrutura pensada para o novo programa traz exatamente esse estudo. A OCDE mesmo trouxe um estudo muito importante, o Tribunal de Contas da União, inclusive subsidiou o próprio acordo onde ele fala sobre as questões de aderência, de provimento, como condições de trabalho e salário. Então, a gente tem isso no novo programa, né, que a gente está pensando para o Programa Médicos pelo Brasil, como um mote, né? Na transição de um programa para o outro, isso não vai acontecer rapidamente, a gente está pensando em 3 anos aí de transição de um programa para o outro, isso vai acontecendo escalonadamente. Então, esse primeiro ano a gente vai ter 5.000 médicos entrantes, né, que podem ser oriundos do programa antigo, ou podem ser médicos, né, que não participam do programa Mais Médicos, mas são médicos efetivos que têm interesse em participar do programa. Uma informação
interessante é a questão do custo, né? O custo do médico, que a gente fez um estudo, é um custo elevado para se colocar na ponta, e a gente tem ideias aí de tentar trazer outros profissionais da área da saúde para compor a equipe de estrutura de saúde de família, né? Que é extremamente importante, né? Eu não tenho muito para falar, eu estou aprendendo aqui ainda, né? Em relação à questão do provimento, mas eu acho que essa são as poucas palavras que eu posso dar, e a gente está com a expectativa de fazer Eu não participei do debate, eu não tricotei, então eu não sei muito o que vocês combinaram. Eu estou chegando e estou falando, né? Então eu estou com a missão mais ingrata aqui possível, porque eu estou abrindo a porta. Mas a ideia é essa, né? Tentar fazer uma transição onde a gente não gere desassistência, existem vazios assistenciais. O programa novo foi pensado, eu acho que ele pode falar melhor sobre isso, onde a gente teve um aumento da quantidade de municípios no Brasil, né, que foram contemplados, significativo, né, significativo. Então é isso, eu acho que em 3 anos a gente vai ter uma análise empírica, né, do que vai ser o provimento no Brasil e os resultados disso, né? Eu acho pelo processo e o que está se desenhando, eu acho que vai ser uma coisa positiva. Eu não tenho muito mais o que falar, eu acho que a minha colaboração aqui é bem preliminar, eu também não quero estourar tempo, eu tenho muito tempo, acho que eu tenho até tempo demais para falar sobre o programa, mas eu acho que a parte técnica é mais interessante, porque quando a gente está na gestão, a gente quase nunca coloca, enfim, senta numa mesa ali para fazer uma análise de metodologia, em que pese a gente tenha feito isso um pouquinho no começo, né? Mas aí os ventos agora estão soprando na mão dos técnicos e, enfim, a gestão está sendo feita e, enfim, eu espero que a gente tenha um sucesso no novo programa. É um programa exitoso, o programa Mais Médico, tem que se falar isso, né? Trouxe saúde, trouxe dignidade para muita gente em lugares difíceis. E eu acho que o novo programa também tende a fazer isso, né? Trazer uma melhora da qualidade de vida da população. Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigada, doutor Carlos Magno. Só uma brincadeira aqui. Nós tricotamos, mas o tema do tricô foi a ordem de fala, a distribuição do tempo. Está tudo lá no seu e-mail também. Não é porque nós somos hegemonicamente femininas aqui que o excluiríamos, é nenhum a menos, de verdade. Bom, eu vou passar para a Ana Edith, e ela vai falar um pouquinho do histórico da formação dos profissionais no programa Mais Médicos, alguns resultados, algumas problematizações. Por favor, Ana Edith. Obrigada. Obrigada, Heloísa. Inicialmente, eu queria agradecer Ricardo Valentim e Carilane, né, pelo convite, a nossa equipe. A Heloísa por disponibilizar mais um dia, né, para nos acompanhar nessa mediação. E eu queria primeiro falar da composição da nossa equipe, da unidade técnica de formação no âmbito do programa Mais Médicos, né? Eu vou falar especificamente sobre o programa Mais Médicos, que ele está em transição, né, para que o Médicos pelo Brasil passe as atividades, iniciem suas atividades, né? Eu lembrei agora, no comentário que o Ricardo fez ontem, Ricardo Valentim, que a inovação não necessariamente é o novo, né, mas são atualizações, são revisões que você vai apresentando no âmbito daquilo que já existe, né, e que passa a ser novo, né, mas no sentido atualizado, né, de acordo com as necessidades, né, de cada profissional, né, no âmbito do programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos foi instituído em 2013, né, aproximadamente em outubro de 2013, a lei foi instituída, né, e a partir daí, na verdade, ele substituiu o Provab, né, que era um programa de provimento também. Alguns médicos migraram do Provab para o programa Mais Médicos. E, a partir daí, a gente começou a acompanhar a formação desses profissionais, formação e qualificação
desses profissionais, de acordo com as necessidades dele no âmbito do território. Foi o que você falou, né, Caô? Isso é fundamental. É o que nós temos, né, acompanhado. Essa é uma atividade do supervisor, no âmbito do programa, né, o supervisor que acompanha o profissional ombro a ombro no território, e de acordo com as necessidades do território, cada território tem suas características específicas, e aí a ideia é que o supervisor oriente o profissional a realizar cursos voltados para as situações pontuais e epidemiológicas daquela região. Então, a partir daí, nós acompanhamos a questão da formação. O AvaSUS é uma ferramenta que nos apoia o tempo inteiro, desde o início do programa, né? Uma ferramenta com amplitude enorme de cursos, uma gama de cursos para que os profissionais se capacitem, né? E é um recurso que a gente acompanha e vê o quanto os profissionais estão satisfeitos, né, com a atualização desses cursos, né? E hoje nós tivemos uma reunião, Carilane, Aline, a equipe, né, para tratar especificamente de cursos novos, de atualizações dos módulos que nós já utilizamos, né, para que cada vez mais nós inovemos, né, a condição desses cursos que a gente oferta para o segundo ciclo formativo, né, que são cursos de curta duração, que o profissional realiza ele finaliza o primeiro ciclo formativo, que é o curso de especialização, né, que esse curso de especialização nós temos um suporte muito grande com relação a essa ferramenta. O PEPSUS, né, nos dá um grande suporte para o curso de especialização desses profissionais. E com relação ao segundo curso, que é algo que a gente está bem focado atualmente, esses módulos têm sido atualizados com frequência. Atualmente, a gente tem tido cuidado, né, de apresentar as áreas de todo o Ministério da Saúde, principalmente no Departamento de Saúde da Família, né, que é um departamento que acolhe a atenção primária, né, onde está hospedada a atenção primária. E, a partir daí, dessa a visita, né, às áreas técnicas, a gente vê a necessidade a necessidade de atualizar, né, esses cursos de acordo com o que eles veem de novas políticas, né, normativas que estão sendo revisadas, né, e a gente tem sempre esse cuidado. Eu, Carilane, a gente fica em contato direto para fazer esses ajustes. Mas é isso, com relação a essa parte de formação. Até posso aproveitar aqui, eu não tricotei não, mas eu vou aproveitar. Sim, claro. Já que é um café e é um debate, mas é muito interessante o quão rico é o cardápio do ensino do médico que vai fazer Saúde da Família hoje. Nos 2 programas, inclusive, né? Inclusive, no novo programa, a gente está fazendo uma participação na composição de consultores para validação do próprio conteúdo, né? Exato. A título de informação, hoje 1,50%, 80% dos médicos que saem dos cursos de medicina, é muito baixo o número de médicos que estão indo para a área de saúde da família. 80 e tantos %, enfim, vão para as especialidades. E quando a gente se debruça, né, para falar sobre saúde da família e qual é a porta de entrada do SUS hoje? Exatamente a atenção primária. E eu acho que é na formação dos profissionais hoje de atenção primária que a gente tem uma diminuição muito grande nos custos do próprio SUS, né? Em atenção especializada e, enfim, atenção secundária. Então,
esse novo planejamento, inclusive de matérias que estão sendo inseridas nos cardápios dos profissionais de saúde, dos médicos especificamente, tende a tentar identificar regiões, perfis epidemiológicos, onde esse médico ele vai dar uma resposta melhor do ponto de vista epidemiológico, enfim, clínico, para que essa porta de entrada seja cada vez mais um anteparo para o custo do Estado, né? E aí acho que isso é extremamente importante falar, né? É só para fazer uma entrada aqui na colega. Só um adendo, Heloísa. Atualmente, nós temos 14.500 médicos, né, participantes do programa. Né? Nós acompanhamos todos esses profissionais, especificamente na área de formação deles. Né? Então, passo a passo, eu, Igara, Renato e Marília, né, a gente está compondo essa equipe. Mas é algo... A gente tem o cuidado de fazer isso de uma forma bem... A gente não consegue caso a caso, né? São quase 15 mil profissionais. Mas a gente tem um cuidado de monitorar a situação de cada profissional, identificar e estarmos atentos na situação de os profissionais que não estão realizando as atividades, né? A gente faz contato. Os profissionais que não têm feito as atividades, a gente faz o contato, pergunta o que está acontecendo, se a gente pode ajudar, né, e se pode dar... Esse é um suporte que o Ministério da Saúde também faz, independente da universidade. Né, a universidade também faz esse acompanhamento, mas nós temos feito esse contato e o que a gente percebe é que eles têm estado mais interessados, né, a realizar esses cursos. A partir do momento que nós, eu, Carilane, a Aline, a gente passou a trabalhar de uma forma bem mais próxima, a gente viu o quanto esses profissionais se interessam pelo curso, muitos têm ligado, né, e sugerem módulos. Né, então, acho que é um momento muito rico para o programa agora. Tá bom? Obrigada, Heloísa. Obrigada, Lia. Anedite, obrigada. Nós vamos passar agora para a Lia, que vai falar um pouco sobre o dimensionamento de vagas das políticas de provimento médico, falando um pouquinho do Mais Médicos e do Médicos pelo Brasil. A Lia vai usar uma apresentação, não é isso? Isso. Obrigada, Heloísa. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, dizer que é uma satisfação enorme participar da conferência. Eu volto amanhã para Brasília muito menos ignorante, né, depois de tantas palestras e inovações incríveis que refletem na melhoria da saúde da nossa população. Encantada com Laís, incrível, dá até mais orgulho de ser brasileiro, né, depois da visita que a gente fez, incrível. Meu nome é Lia, eu sou de formação engenheira, mas atuo no Ministério da Saúde há 9 anos, quase que a mesma idade do Mais Médicos. Inicialmente, o programa Mais Médicos começou na CEGETS, né, que é a Secretaria de Educação e Trabalho na Saúde, e migrou para a SAPS, que é a secretaria mais nova, em 2019, Secretaria de Atenção Primária, e eu atuo desde então nos programas de provimento médico, provimento de profissionais na saúde, que inicialmente, quando ainda era Provab, tinha também o provimento de dentistas e enfermeiros. Né? Depois que passou, Provab acabou e manteve com Mais Médicos e agora o Médicos pelo Brasil. Eu preparei a apresentação, Heloísa, para mostrar de forma mais didática a diferença dos critérios do dimensionamento de vagas do Mais Médicos agora para o Médicos pelo Brasil. Bom, então, inicialmente, assim, e mais brevemente, também falar um pouquinho dos critérios que foram adotados no Mais Médicos, né? Fundamentalmente, 3 critérios foram adotados para a distribuição do Mais Médicos: vulnerabilidade social, capacidade instalada e financiamento da atenção primária, na época o PAB, e cobertura da atenção primária, para atendimento da população SUS dependente, então 100% da população SUS dependente. Foi utilizado esses critérios aí para definir vulnerabilidade, né, da portaria ministerial do Ministério da Saúde, 1377, então municípios em extrema pobreza, o grupo G100, que são os municípios com mais de 80 mil habitantes, com os mais níveis baixos de receita pública per capita, está situado em área de atuação dos distritos sanitários
especiais indígenas, inclusive de 6, sempre foram prioritários, né, para provimento médico, e agora no Médicos pelo Brasil também comunidades quilombolas, ribeirinhas e UBS fluviais. E também, mesmo dentre as áreas dos grandes centros urbanos, estar nas áreas referentes aos 40% dos setores censitários com maior percentual de população em extrema pobreza. Esses foram os critérios adotados para definir a elegibilidade dos locais de provimento no Mais Médicos. Com base nesses critérios e também com os grupos de financiamento da atenção primária, que foram divididos em grupos do PAB, PAB 1, PAB 2, PAB 3, que aí a gente mede a capacidade do município também financeira em prover esses profissionais, foram definidas as classificações, que é conhecidas por muitos, de 1 a 8. Né? Então, sendo 1 o grupo menos prioritário para o programa, e o mais prioritário 8, que é justamente a saúde indígena, Magno. E aí vem o grupo de extrema pobreza, vulnerabilidade social. E o que tentou ser feito no programa Mais Médicos foi a alocação dos médicos, primeiramente em áreas mais vulneráveis, para ir atendendo as menos vulneráveis com o tempo, todas com necessidade de provimento médico. Até porque o Mais Médicos foi voltado para a população SUS dependente. Então, para o atendimento de 100%, né, da população, que independente, inclusive, da área, estava desassistida à época. Esse estudo, essa metodologia do Mais Médicos foi definida pela Resolução 15 em 2015, e de lá para cá esse estudo não foi revisado, atualizado. Então, a gente mantém ainda o mesmo número de vagas, e agora, com o programa Médicos pelo Brasil, oportunizou que a gente fizesse um novo levantamento, uma nova revisão, e aí eu vou já falar dos novos critérios. Mas ainda sobre o Mais Médicos, basicamente foram esses, e ainda a capacidade instalada dos municípios, né? A estrutura de saúde dos municípios, basicamente foram esses os critérios que estão definidos pela Resolução 1, do DEPREPS, à época, que era o departamento que cuidava do programa, e está tudo descrito lá, permanece esse mesmo critério até hoje. Bom, aqui já sobre o novo programa Médicos pelo Brasil, foi sancionado em 2019 e só está sendo implantado agora, nesse novo ano. O que difere, fundamentalmente, é a instituição, né, da nova agência, que vai ser responsável pela execução do programa. A agência já está sendo implantada, já está compondo o quadro técnico, né, está tendo um processo seletivo, e já vão contratar agora os primeiros médicos do primeiro edital da DAPS. A responsabilidade do do Ministério da Saúde no novo programa é em relação tanto à supervisão dessa execução, né, a fiscalização dos indicadores de qualidade, como também a definição das vagas, o dimensionamento das vagas e a listagem dos municípios elegíveis. Então, é o que eu vou explicar um pouquinho quais são os novos critérios do programa. A partir dessa metodologia que a gente desenvolveu, e aí eu tive a oportunidade de compor essa equipe que formulou essa metodologia, né, com base nos pressupostos da lei. A portaria que explica a metodologia é essa, foi publicada em dezembro do ano passado, 3352. Primeiramente, a gente definiu o indicador a partir dos pressupostos da lei, né, que são os dois, definição de difícil provimento e locais de alta vulnerabilidade. Para o Médicos pelo Brasil, difícil provimento são distritos sanitários indígenas, assim como no Mais Médicos, mas ainda incorporou comunidades quilombolas, ribeirinhas e UBS fluvial. E, para a definição de locais de difícil provimento, utilizou, de acordo com a lei, o critério do IBGE de classificação rural e urbano, né, que define o quê? Municípios de pequeno tamanho populacional, distantes dos centros urbanos e com baixa densidade demográfica, como localidades remotas de maior difícil provimento. Esse é um critério utilizado também por outros países, inclusive a OCDE, como Magno colocou, e o critério de vulnerabilidade social, diferentemente do Mais Médicos, passou-se a considerar os beneficiários do Bolsa Família, BPC
e benefício previdenciário até 2 salários mínimos. Esses 2 indicadores são os mesmos utilizados no Previne Brasil, então foram, até para a integração, né, das políticas para atenção primária, foi utilizado também no programa de provimento. A partir daí, a gente desenvolveu uma metodologia e incorporamos outros indicadores de refinamento. Não estou nem ligando mais para o slide, só fui indo. Mas esses aqui são os 2 indicadores principais, que são os pressupostos da lei, né? Então, locais de difícil provimento e de alta vulnerabilidade. E esse aqui, então, são os indicadores que a gente utilizou para refinamento. O indicador de capacidade financeira dos municípios, a gente utilizou a arrecadação per capita. Portanto, os municípios com maior arrecadação per capita têm menor prioridade no recebimento de médicos. População SUS dependente também, a gente permaneceu com esse critério. Quanto maior o percentual de população SUS dependente, maior a prioridade do município em recebimento de médicos. Internações por condições sensíveis, por acreditar também que o programa, a partir do momento que provê médicos e melhora a qualidade da atenção primária, diminui também o número de internações, e aí utilizamos o indicador já corrigido, né, enfim. E contamos também com análise estatística, junto à CGFAP, que elaborou o algoritmo, que eu já vou passar também. E a cobertura da estratégia de saúde da família, que a gente utilizou também o critério como efeituoso com base na população cadastrada. Então, considerando os médicos já existentes nos municípios para cálculo do quantitativo de vagas e também para priorizar os municípios com cobertura mais baixa. Aqui a atribuição de pesos, após a análise estatística que foi feita, os indicadores que constam na lei com peso 2, depois população SUS dependente e arrecadação per capita, peso 1,5, e cobertura da atenção primária, internações por causas sensíveis, peso 1. Esses indicadores aqui a gente colocou com peso maior, por conta também do que a gente chama de efeito inverso. Os municípios com essa metodologia podem querer diminuir a cobertura para ganhar médico do programa. Então, demitir, eventualmente, um médico que já atua no município, porque sabendo que quanto menor a cobertura, maior o número de vagas do novo programa. E internações também poderiam enviesar. Então, a gente diminuiu o peso desses indicadores e, ao mesmo tempo, vai ter uma atualização anual para evitar esse tipo de distorção, né? Bom, a partir desses indicadores, foi feito um algoritmo para definir notas municipais, com base nos 6 indicadores já descritos. E aí a gente conseguiu classificar os municípios do com maior dificuldade e necessidade de provimento ao menos, né, que a gente chama de menos prioritário. E definimos a nova classificação, que substitui a classificação do mais médicos. No lugar de 1 a 8, agora de 1 a 5, sendo o mais prioritário, com a nota menor, e o 5 mais prioritário. Vou adiantar aqui, Heloísa. E o 5 menos prioritário. A partir daí, acho que é o que inova um pouco na questão do dimensionamento do novo programa, a gente definiu metas de cobertura por faixas de vulnerabilidade. Então, qual é o princípio? Os municípios que têm mais dificuldade de provimento vai ter uma meta de cobertura maior, por terem dificuldade maior de acesso, capacidade financeira, vulnerabilidade social. Então, esses municípios com os indicadores piores vão ter uma meta para o programa de cobertura na atenção primária maior. E também uma priorização para as regiões Norte e Nordeste, né, que é uma promessa que foi feita desde o início do programa, de garantir um percentual maior para essas regiões, por conta da iniquidade social histórica também dessas duas regiões. Nas classificações urbano e adjacente, por serem regiões metropolitanas, centros urbanos, a gente definiu para cálculo do teto, não a população total do município, mas a população vulnerável, respeitando o pressuposto da lei, que é para atender as localidades de maior vulnerabilidade. Então, se a gente comparar as vagas do Mais Médicos para o Médicos pelo Brasil, vai ter uma diferença de perda de vagas, provavelmente nessas localidades mais desenvolvidas, e um ganho de vagas
nas localidades mais remotas e vulneráveis. Então, ali, para o caso de... que é o mesmo cálculo também feito no programa Previne Brasil, né, de financiamento, a população vulnerável, a gente divide a proporção para 2... o número está errado ali, é 2.750. E, no caso da classificação urbana, a população vulnerável, atendendo cada equipe, 4.000 habitantes. E para as outras classificações mais prioritárias, que são rural, adjacente, rural, urbano, intermediário, remoto, a população dividida por 2.000, né, que é uma equipe atendendo 2.000 habitantes, que é o teto hoje da estratégia de saúde da família. Então, aqui já na fase final da metodologia, que foi desenvolvida, para definir, então, o quantitativo de vagas que cada município vai ter direito, quantitativo máximo de municípios, de médicos que cada município terá dentro do programa. A gente considerou o teto, né, o teto que foi definido diferentemente da classificação, do difícil provimento tem um teto maior, e com base na meta. Então, vou dar um exemplo de um município, como é que foi feito esse cálculo. O município X, ele tem 10 médicos, com o teto de equipe de saúde da família do município é 10 médicos, 10 equipes. Com base nisso, a gente verificou, na faixa que ele foi classificado, dentro do estudo, né, com base nos indicadores, e na região que ele possui, ele tem, por exemplo, a meta de 80%. E aí, eu só voltando aqui, mostrando aqui, as metas foram definidas diferentemente. Então, ele aqui, digamos que seja um município classificado na faixa 2 e na região Nordeste. Então, ele tem a meta de cobertura de 95%. E aí, nesse caso, digamos aqui que sejam da 3, né? Então, 85%. Ele teria dentro da meta estabelecida para o programa, direito a 9 médicos. Até 9 médicos que a gente está arredondando para cima. 10, 8,5, não existe 8,5 médicos, né? A gente não pode cortar o médico no meio. 9 médicos. Então, essa é a possibilidade máxima de oferta para esse município. Foi esse, basicamente, o cálculo que foi feito, mas subtraído os médicos já existentes no município, compondo as equipes, e a gente utilizou para o ano de 2022 os que estavam inseridos no CENES na competência de agosto do ano passado. Ainda, nesse cálculo, a gente fez uma regra de transição do Mais Médicos para o Brasil, considerando que o Mais Médicos vai ter em data fim. Então, mesmo ele compondo a equipe, a gente migrou essa vaga também para o Médicos para o Brasil, entendendo que vai ter uma substituição gradual dessas vagas. E aí, aqui, também garantindo... Então, o cálculo de elegibilidade do Médicos pelo Brasil foi definido no número de médicos, resultado desse cálculo. Os municípios que receberam 0 vagas, porque já atingiram a meta, de acordo com os médicos que já estão atuando na atenção primária, são os municípios não elegíveis para o ano de 2022. Os municípios que receberam pelo menos um médico são os municípios elegíveis. Lembrando que esse cálculo vai ser refeito anualmente. E aí, com isso, encerra a metodologia, que já são os resultados do levantamento, que está divulgado também na portaria 3353. A capacidade máxima do programa é de prover 21.000 médicos, 527. Né? Esse é um quantitativo, na verdade, de reflexo do que é a necessidade de provimento médico no Brasil hoje para as áreas prioritárias. Isso não significa que esse número vai ser atendido por diversas condições, né? Pensando na capacidade instalada dos municípios, isso é pensando o ideal. Então, muitos municípios teriam que implantar novas equipes e, além disso, depende também da dotação, da capacidade orçamentária do Ministério da Saúde. Então, para esse primeiro ano, a ADAPES ofertou 5.000 vagas, como o Magno falou, e dessas 5.000 vagas, eu já vou apresentar aqui os resultados do... Então, esse aqui é o quantitativo total de vagas. Não, esse aqui já é o resultado do primeiro edital. Então, foi feito o edital com 5.000 vagas. Os municípios que manifestaram interesse foram um total de 4.919.
E o total de vagas confirmadas foi 4.652. Então, a gente teve uma adesão muito boa ao programa. Essa aqui é a diferença das vagas do Mais Médicos para o Médicos pelo Brasil. Então, tivemos algumas regiões que perderam vagas, algumas regiões que ganharam. Não, perdão, todas as regiões, com exceção da região sul, perdeu vagas, mas muitos municípios, os mais vulneráveis, enfim, ganharam, né? Aí a gente consegue ver por estado também. E aqui fica mais fácil de visualizar o resultado desse primeiro edital. Então, municípios elegíveis ao programa são 5.119 e os 34 de 6. Os municípios que não manifestaram interesse foram 314 e confirmaram vagas 1.937 municípios, dos 2.125 que foram elegíveis agora para esse primeiro edital. Aí, só a questão da regra de transição do Mais Médicos para o Médicos pelo Brasil. 79% das vagas ofertadas agora nesse primeiro ano são vagas de substituição do Mais Médicos. Então, se a DAPS conseguir contratar todos esses médicos destinados, essas vagas vão ser excluídas no novo programa do Mais Médicos e essa transição vai ser feita gradativamente. E ali as 990 vagas, que são vagas novas do novo programa. E aí eu encerro a explicação. Obrigada, gente. Obrigada, Lia. Foi muito prazeroso ouvir a referência que a Lia fez ao nosso PEP-SUS. E quando a gente fala em PEP-SUS, a gente lembra muito, muito, muito do Adailton, que é o nosso próximo conversante aqui no café, que vai falar sobre a questão da aprendizagem significativa na formação humana em saúde, um olhar sobre o território na APS. Boa tarde a todas e todos. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, do Laís de fazer parte desse café. Obrigado, professor Ricardo. Obrigado também, professora Elô, que desde os bastidores tinha organizado tão bem esse café. Vou pedir para o pessoal colocar a minha apresentação, por favor. Bom, pessoal, eu observando aqui o nosso público-alvo, eu vejo que é um público bastante heterogêneo. Então, eu começo a minha apresentação falando um pouquinho sobre a atenção primária à saúde. Bom, pessoal, então, a atenção primária à saúde, se ela funcionasse direitinho, ela seria capaz de resolver cerca de 85% dos problemas de saúde da população. Então, como o meu amigo Carlos colocou aqui, ele é a porta de entrada preferencial do nosso sistema, Então, tem um foco na resolutividade, principalmente a partir do vínculo. E a gente não pode falar em vínculo sem falar em território. Os profissionais que atuam na atenção primária, eles estão lá inseridos numa comunidade, inseridos em um território, e eles precisam planejar as suas ações a partir das necessidades desse território. Mas por que eu estou falando sobre isso se o tema é educação permanente? Se nós vamos falar sobre educação permanente, mais especificamente mediado por tecnologia. Porque os próprios atributos da atenção primária à saúde, que estão aí postos nessa tela, como o acesso, longitudinalidade, integralidade, coordenação do cuidado, mas, mais especificamente, a competência cultural, a orientação familiar e comunitária, eles devem nortear esses processos de educação permanente. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos ter processos de educação permanente dissociados da prática. Nós precisamos, de fato, olhar para esse território e entender que é a partir dele que nós precisamos formar os nossos profissionais. E aí, a educação permanente, como o próprio nome já diz, ela deve acontecer permanentemente. Mas não apenas isso, ela deve ter um foco nas necessidades de formação, nas lacunas de formação dos profissionais, mas também nos seus processos de trabalho, nos seus territórios. Não adianta nós pensarmos em formação sem pensarmos na necessidade de quem está lá. E aí pensar essa educação permanente a partir da necessidade e torná-la significativa para os profissionais é extremamente difícil. E aí a gente precisa tornar essa aprendizagem motivadora e significativa para quem de fato precisa dela. É aí onde surge o desafio do PEP-SUS. Para quem está acompanhando a conferência
Desde o início, há 2 dias atrás, a professora Liane já fez uma exposição inicial sobre o PEP-SUS, onde ela trouxe alguns apontamentos e eu vou trazer outros do ponto de vista pedagógico. Então, o PEP-SUS ele é um programa de educação permanente que faz parte de um projeto maior do LAIS e da CEDIS, que ele tem o objetivo, inclusive, desde a sua concepção, pautado no programa Mais Médicos. Então, quando o Ricardo me convidou e convidou a Liane para nós idealizarmos o PEP-SUS, nós não queríamos simplesmente um curso, nós queríamos um curso que, de fato, ele estivesse alinhado aos pressupostos do novo programa que estava surgindo, o Mais Médicos, mas também que transformassem as práticas nos serviços, né? Nos serviços em que esses profissionais estavam inseridos. Mas não apenas para os profissionais médicos, nós queríamos que esse movimento ele transformasse, de certa forma, as práticas da equipe, e não apenas do aluno que estaria ali matriculado em nossos cursos. Foi quando nós tivemos a ideia de criar um programa e não apenas um curso, um programa que tivesse extensão, aperfeiçoamento e a especialização. O PEP-SUS ele está disponível no AvaSUS e tem 33 módulos autoinstrucionais livres, então qualquer profissional, qualquer pessoa, aliás, que queira, que tenha um interesse, que tenha motivação, pode acessar o AvaSUS e cursar esses módulos, que já vão ter uma bagagem muito importante para a sua educação permanente. Mas, além da extensão, nós temos também o aperfeiçoamento, que é o itinerário formativo com 180 horas, e o curso de especialização, que ele é fechado, né? Tem um público específico. Nós já ofertamos 5 turmas, estamos nos preparativos para ofertar a 6ª turma agora, também para o programa Médicos para o Brasil, né? Para os bolsistas do programa. E ele nunca foi igual desde o início, nós sempre fizemos ajustes para que essa aprendizagem se tornasse mais significativa. E aí, para resumir um pouquinho o PEP-SUS, eu vou pedir para o pessoal reproduzir um vídeo que ele vai mostrar exatamente esses 3 eixos e como se organiza. Ele é um vídeo um pouco já antigo, né? Ele foi gravado em 2015, então vocês vão ver que os apresentadores talvez estejam bem nos desafios dos 7 anos. Seja bem-vindo ao PEP-SUS, o Programa de Educação Permanente em Saúde da Família. O PEP-SUS é um programa voltado para você, profissional da atenção primária à saúde, que deseja aperfeiçoar o seu conhecimento e melhorar o serviço em que atua. Então, vamos entender como ele funciona? Há 3 formas de ingresso no PEP-SUS: a extensão, o aperfeiçoamento e a especialização. Elas são diferentes, porém complementares. A extensão contém inicialmente 33 módulos autoinstrucionais, com temáticas diversas relacionadas à atenção primária à saúde. Estes módulos estão disponíveis de forma livre no AvaSUS para qualquer profissional da saúde que deseje cursar. No aperfeiçoamento, a carga horária mínima é de 180 horas. O profissional pode construir de forma autônoma e a partir de suas necessidades um itinerário formativo garantindo a certificação de aperfeiçoamento em saúde da família, em linhas de cuidados específicas. Já a especialização em saúde da família se sustenta em uma base clínica e de saúde coletiva. Seu foco principal é a qualificação da prática da equipe de saúde no território e no Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, o PEMAC. O curso possui módulos obrigatórios e módulos optativos, que aqui produzem também um novo itinerário formativo. É importante que você saiba que o especializando do PEP-SUS deve cumprir a carga horária mínima para obter o título de especialista em saúde da família. Além de construir o seu próprio itinerário formativo, o curso de especialização tem como diferenciais a metodologia baseada em problemas, que permite que a teoria seja aplicada diretamente na prática, e conteúdos e tarefas construídos com base nas necessidades do território e do trabalho em equipe, com foco no PIMAC. Contamos ainda com a atividade final de cada módulo, que se caracteriza por uma microintervenção realizada em serviço e, por ser construída longitudinalmente, transforma-se em seu trabalho de conclusão de curso. Não deixe de ler o Guia do Especializando, nosso projeto pedagógico e os demais documentos que se encontram na página do PEP-SUS. O PEP-SUS foi construído para você, profissional de saúde. Convide sua equipe. Venha participar! Bom,
E aí eu quero que esses aplausos sejam para a equipe de comunicação do Laís e da CEDIS, que produziram tão bem esse vídeo lá no ano de 2015, certo? Que a Aline está ali escondidinha, mérito todo deles. Bom, mas esse vídeo também já foi para a divulgação da turma 1, né? Nós já fizemos diversas modificações, como vocês viram ali, ainda fala em PEMAC, hoje nós já trabalhamos com o Previne Brasil, então nenhuma turma foi exatamente igual à outra, nós fomos adaptando em cada uma das turmas que foram ofertadas. Mas o que eu quero falar é sobre o diferencial das práticas pedagógicas dos nossos cursos, né? Todos os cursos, eles possuem uma situação problema, com aqueles personagens que aparecem ali no final do vídeo. E essa situação problema, ela foi construída a partir das necessidades do território e para o próprio território. Então, elas problematizam a realidade para que o aprendizagem seja mais significativo. Então, os nossos professores conteudistas que elaboraram cada um desses módulos, eles precisaram pensar em situações que fossem, de fato, próximas à realidade de todos os estudantes que estivessem ali cursando os nossos módulos. E existe um padrão em todos os cursos, né, o padrão Laís. Então, todos os cursos do PEP-SUS eles já possuem uma mesma organização pedagógica, com uma situação-problema que inicia em cada módulo e que ela vai se desdobrando ao longo de cada um desses módulos e do curso como um todo. E aí, essa situação-problema, ela perpassa também pelas atividades que os estudantes precisam realizar, que no nosso caso também não são meras atividades acadêmicas, são atividades em que esses profissionais eles precisam investigar em sua unidade de saúde determinadas situações e eles vão propor melhorias para aquelas situações, que a gente chama de microintervenções. Isso principalmente no curso de especialização, que, ao serem construídas ao longo do curso, vão, ao final dele, se transformar em um relato de experiência, que é o trabalho de conclusão do curso desses estudantes. Porque nós queremos exatamente que esse profissional, que apesar de estar matriculado no curso, ele faça um movimento com a sua equipe. Ele não curse sozinho, mas que ele dialogue com os outros profissionais da equipe, que ele faça um movimento no território para que ele possa fazer uma intervenção que sirva para a comunidade. Afinal de contas, o nosso objetivo maior é melhorar a atenção prestada à comunidade, né, para o nosso Sistema Único de Saúde. Então, o trabalho de conclusão do curso, ele valoriza essas práticas que são vividas por esses profissionais. Uma outra estratégia pedagógica que nós apostamos muito é o aprender com o outro. Então, se vocês verificarem no nosso ambiente virtual, no Ava PEP-SUS, que fica dentro do AvaSUS, vocês vão ver que nós quebramos essa ruptura de professor-aluno, né, nesse modelo verticalizado. Na verdade, nos nossos cursos, os estudantes eles aprendem, claro, com os nossos materiais, mas também com o outro e com o facilitador pedagógico. Então, essa construção do conhecimento ela é horizontal, ela não é verticalizada. Eles trocam as experiências entre si e, assim, aprendem um com o outro e podem multiplicar essas experiências, né? E aí já existem inúmeros estudos que mostram exatamente isso, que a aprendizagem ela não acontece de forma linear, mas sim a partir do compartilhamento de experiências. Elas só vão ser significativas se forem importantes para todo aquele grupo. Então, nós apostamos muito na estratégia das comunidades de práticas, que são estratégias em que essas pessoas elas formam uma certa grupalidade com objetivos em comum e elas trocam essas experiências, né? E aí nós temos, desde a turma 1 do PEP-SUS, uma rede, chamada Rede PEP-SUS, que é uma comunidade de prática em que cada intervenção que o estudante fazia, ele já compartilhava nessa rede. Outras pessoas podiam curtir, compartilhar, comentar, inclusive marcar com estrelinhas a pontuação de cada uma delas, né? E aí nós fomos em cada turma aperfeiçoando essa rede, aperfeiçoando essas estratégias de interação e fizemos outras, como o espaço de interação aluno-FP, como os fóruns, que no caso, apesar de ser uma metodologia já muito usada em vários cursos, nós tornamos os nossos fóruns mais interativos e mais atrativos para esses estudantes. Agora, por exemplo, na pandemia de Covid-19, nós tivemos que modificar radicalmente o que nós tínhamos previsto anteriormente. Então, existia um fórum em que os estudantes eles compartilhavam as experiências em relação ao enfrentamento da Covid-19. E esse fórum foi um dos mais movimentados de todas as turmas do PEP-SUS, vocês já devem imaginar o porquê, né? Então, essa grupalidade ela é essencial do ponto de vista troca de informações, né? Comunidade de práticas é uma estratégia que nós apostamos muito, justamente porque os profissionais eles conseguem, a partir dessa troca, aprender, ensinar e reaprender. Então,
os profissionais que passam pelos cursos de especialização do PEP-SUS, eles são incentivados a continuarem multiplicando as suas experiências em outros serviços ou com outros profissionais da equipe. E aí, a partir do momento que eles enxergam a utilidade desses cursos em sua formação, essa aprendizagem ela se torna significativa. O curso é perfeito? É claro que não. Nós temos inúmeros desafios, tanto é que nenhuma turma foi exatamente igual à outra. A cada turma, nós ouvimos os alunos na avaliação final, nós fazemos ajustes nas turmas seguintes, e nenhuma turma ela foi exatamente a outra, apesar da gente ter que seguir um rigor de um projeto pedagógico que foi aprovado na instituição. Mas nós fazemos adaptações e ajustes que são necessários para uma boa condução do PEP-SUS. E aí, só para finalizar, Paulo Freire, né? Se a educação ela não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Nós precisamos, então, investir em tecnologia e em formação continuada em massa, né, massivas, e o AvaSUS é uma excelente estratégia para que isso aconteça. Muito obrigado. Obrigada, Dailton. Vamos passar para a Cristine, que vai tratar da importância da definição de competências e vai abordar um aspecto fundamental, que é a curadoria de recursos educacionais abertos nas ofertas educacionais. Obrigada, Cristine. A palavra está com você. Eu que agradeço, Elô. Desculpem a minha voz inicialmente, mas desde ontem que eu estou numa alergia e vocês estão ouvindo o impacto dessa alergia. Mas vamos lá. Primeiramente, agradecer a oportunidade de aqui estar. Para mim é uma grande satisfação, sendo liderada pela querida Heloísa, que eu cumprimento toda a mesa, pelo amigo Ricardo e todos do time do Laís e vocês que nos assistem. É um grande prazer poder conversar um pouco aqui com vocês. E falo da importância de ter sido a última, foi muito legal. Então, começamos com o Carlos Magno, que expõe uma visão mais alto nível. Nós todos estamos aprendendo. Depois vem a Ana Edith, que faz uma cronologia. Chega a Lia, que me deu uma grande felicidade, uma engenheira comigo, sentada aqui. Então, duas engenheiras conversando um pouco sobre educação e sobre as necessidades das inovações nas práticas educacionais. Isso é muito, muito interessante. E chega a Dailton e compacta tudo para a gente, de que a gente pode entender que, a partir de uma necessidade que se requer para a capacitação de um profissional para a sua prática diária, a gente visualiza não só a necessidade do profissional, mas a necessidade do demandante e a necessidade de quem constrói todo aquele recurso. A Dailton bem falou, temos 5 turmas diferentes. A gente tem que adaptar, porque para cada turma as necessidades são diferentes, a tecnologia é diferente, a oportunidade que chega para o uso da tecnologia também é diferente. Mas os recursos, quando são pensados, eles têm que ter um modelo de preservação. O vídeo do Adailton de 2015 está massa ainda. Ele representa o requisito que fez ele ser criado. E ele ainda consegue trazer a informação para a qual ele foi elaborado. Pode ser melhorado? Pode. Pode ser apresentado de outra forma? Pode. Os desenhos são vários, as técnicas são inúmeras, as possibilidades são imensas de você trabalhar as questões dos recursos educacionais. Então, Caó já falou, durante a nossa conferência nós vimos a importância de pensar resiliência, e a resiliência faz o educador pensar como trazer isso para a formação do profissional. Muito importante o que foi trazido pela aprendizagem situada, onde a gente trabalha uma aprendizagem aplicada. E quando a gente vai para a formação humana em saúde para a atenção primária, bem falaram os nossos colegas aqui do Ministério, tudo está no contexto do território. São unidades básicas de saúde, são núcleos de apoio à saúde da família,
mas são vivências diferenciadas, são necessidades diferenciadas de cada comunidade. E o desafio de quem elabora um curso, de quem define uma oferta educacional, é justamente a grande possibilidade de trazer isso para a ponta no aprender a aprender. Então, eu estou trazendo educação para a aprendizagem, mas eu também tenho que aprender como vou construir esses recursos. E aí vem a curadoria digital, que é a possibilidade de preservar esse recurso. Então, quando eu crio um recurso aberto, o ideal é que eu possa criá-lo em um formato que seja o mais aberto possível, para que ele possa ter uma vida útil mais alargada, que possa ser melhor utilizado no sentido não da reprodução, mas da modificação, da adaptação, da remixação, da redistribuição, para que ele possa realmente ser usado e que faça sentido a sua criação. A pandemia mostrou isso para a gente, né? Porque até então a nossa preocupação era que competências técnicas eu preciso trazer dentro dos objetivos da minha formação educacional para garantir que meu profissional da ponta atenda, né, os requisitos de ele estar ali. E eram as competências digitais, que chegaram para a gente muito rápido. Mas o Ministério da Saúde também trouxe as competências digitais nessa visão. Existe a estratégia de saúde digital, que tem 3 grandes eixos que está preocupada com isso. Estou preocupado com os profissionais, estou preocupado com a aplicação da tecnologia mediando de forma efetiva e coesa a prática profissional daquele que ali está, né? E das parcerias, porque sem elas, né, a gente não funciona. Está aí o Laís para dizer que isso é verdade. Né? Um grande parceiro que trabalha em prol da ciência humanitária. Então, isso é que faz com que a gente comece a pensar, e o avanço ele é muito largo. Se você olhasse tecnologia, né, há 5 anos atrás, não é a mesma que a gente vive hoje. E depois que a gente teve a imersão no digital, a gente aprendeu muitas coisas, e essas muitas coisas vão ficar. Né? Tenho certeza que muitos profissionais que relutavam no uso da tecnologia, hoje são adeptos à tecnologia por livre e espontânea pressão, e que, de repente, encontraram algo que é interessante na sua prática profissional. Né? Olha, Caó, hoje não, acho que já em duas oportunidades que ele falou aqui, que ele faz uso dos smartphones dos senhores, né? Olha, pega o smartphone e clica aí nesse link. Né? Então, é isso que a gente faz também. Como é que eu transformo a ferramenta de trabalho, uma ferramenta que eu uso, uma ferramenta tão potente, né, num equipamento de uso educacional, porque acaba que é mesmo. Né? Então, toda essa questão de construção, ela perpassa por uma curadoria que foi criada com o mote de preservar o objeto digital, mas que hoje também serve para indicar que tipo de objeto digital eu posso usar. Porque eu não preciso mais criar, ele já lá está. Existe um grande projeto que vem sendo desenvolvido desde o ano passado, que chama Encore Plus, e ele tem essa preocupação. Imagina quantos recursos foram criados, quantos repositórios existem, e Caó mostrou, o Avassus é um grande repositório e bastante utilizado dentro do território nacional, mas lá fora, será que os outros recursos conseguem linkar os recursos que estão no Avassus? Então, essa é a preocupação. Já pensaram quantos recursos tem no mundo para que a gente possa utilizar? É um desafio para quem constrói curso, né? Para quem monta a formação, para quem cria ofertas educacionais. E é um desafio ainda maior encontrar esses recursos com um padrão de qualidade definido, com a garantia de que o recurso que ali está foi avaliado por pares e representa, né, o que ele diz representar. Isso é uma maravilha, meus amigos. Aí eu faço aqui a palavra da Patrícia, quando ela disse, fui, né, no meu primeiro dia, né, de trabalho, não tinha a tecnologia na minha mão. Hoje você tem um recurso educacional Pocket. Ele está no teu celular. E você baixa. E ele te dá essas indicações.
Então, é fenomenal o poder que a gente tem hoje da criação do recurso educacional, mas ele precisa estar diretamente relacionado com os objetivos de quem demanda, né, e para que ele está sendo criado. Esse é o grande pulo do gato. Esse é o grande desafio que a gente ainda enfrenta, porém, auxiliados pela tecnologia. A tecnologia facilita muita coisa, agiliza muita coisa, né, e transforma. Então, pensar competências, pensar recursos educacionais abertos e se utilizar de curadoria digital. Essa é uma linha que muitos profissionais vêm desenvolvendo para a elaboração de cursos, né, para que a gente possa atender da melhor forma possível, né, o profissional que está lá na ponta. Imaginem vocês que vocês são visuais, então um vídeo é interessante, mas vocês gostam de ler, então um texto é importante. Mas vocês querem perceber como aquilo funciona, então um estudo de caso é o que deve ser utilizado, certo? Então tudo isso são formas de você trazer o conhecimento para o profissional e que isso é desenhado. Agora, é claro que, como tudo na vida, tem um custo. Desenhar, construir, custa. Mas não é impossível. Então, essa era a visão que eu queria dar para vocês com relação à formação, né, de que a mediação tecnológica ela nos permite muitas questões e que não necessariamente tem que ser a melhor tecnologia. É a tecnologia que melhor nos atende naquele momento. Mas que eu possa, no momento que eu precisar evoluir a tecnologia, ela seja pensada e ela tenha escalabilidade para isso. Obrigada. Obrigada, Cristine. Olha, eu vou compartilhar com vocês que ouvi-los com essa ampulheta digital aqui na frente dos meus olhos, escorrendo a areia, menos um minuto, menos um minuto, menos um minuto, é muito difícil. Bom, a gente tem 6 minutos para terminar, mas eu me recusei a marcar o tempo, tendo aqui pessoas tão qualificadas e ouvindo coisas tão importantes. Vamos abrir para talvez 2 perguntas do... Elô, só um minutinho, Elô. Eu vou pedir para Marcos botar um slide aqui. Marcos, você bota aquele slide, por favor? Faz assim, som na caixa. Isso aqui, pessoal, é um relatório que foi publicado em março. Quem quiser perguntar, vá logo pensando na sua pergunta, só para vocês verem, tá certo? Que congrega muito do que a gente vem falando aqui, tá? Sobre recursos educacionais abertos, ciência aberta e inovação aberta, tá certo? São conversas que já existem lá fora e que vêm sendo tricotadas, e esse tricô o pessoal vem fazendo realmente, não é só arrumação não, tá certo? Eles vêm realmente pensando como trabalhar isso daí, tá? Então, esse relatório, eu coloco aí para vocês o link, né? Vocês vão dar de cara com esse relatório. Ele foi apresentado por um grupo de embaixadores que advogam os recursos educacionais no mundo. Isso aí foi cunhado desde 2017, de lá para cá, né, muitas pessoas participam. Eu sou uma dessas pessoas que participam nessa constante divulgação dos recursos educacionais abertos e do poder que você tem de uso deles. Então, assim, vale a pena vocês olharem. E como o professor Carol gosta de apontar, está ali o selozinho da Creative Commons que diz que esse recurso é totalmente aberto. Vocês só têm que dar crédito aos autores. Obrigada. Obrigada, Cristine. Eu vou me remeter novamente à plateia no sentido do encaminhamento de alguma questão, de algum comentário, de alguma dúvida. Alguém quer? O microfone está aberto para vocês. Primeiro, parabéns pela mesa, pela organização do café, Heloísa. Fantástico, né? Eu vou colocar um ponto, né, e pode falar quem quiser sobre esse ponto. Eu e Cristina, a gente tem trabalhado agora com um aluno de doutorado, que é o Alexandre Caetano, e é um tema bastante oportuno. Então, por muito tempo, no Brasil se investiu em formação humana em saúde, né? E claro que é uma boa prática, deve-se continuar investindo. Mas uma coisa importante, nós mandamos um trabalho agora e
foi aceito já, deve estar sendo publicado daqui a uns 15 dias, depois a gente compartilha com o pessoal da SAPS, onde a gente avaliou a análise de impacto dessa formação humana nos serviços de saúde. E, assim, a avaliação da revisora foi excelente, mas eu achei que estava fazendo uma análise de impacto bem aprofundada, mas a editora da revista ela colocou uma questão super importante, é que a análise de impacto ela não deve ser somente olhando para os resultados. Quais são os resultados que ela diz? Aí eu fui ler 2 artigos que ela tinha publicado já, e ela é uma referência no mundo nessa área também. Ela colocava lá o seguinte: não é só a qualidade da formação do estudante, Heloísa, a qualidade da formação do estudante, não é somente a qualidade da mudança dos processos de trabalho. Então, houve mudança de processo de trabalho, melhorou o serviço de saúde, que essa foi o primeiro olhar da gente, né? Não é somente se foi criado um serviço novo de saúde. Isso já é fantástico, se a gente consegue medir isso. Mas ela pergunta em que contexto isso aconteceu, como isso foi feito, o que se explicar além desses resultados. Aí, realmente, a gente precisa trazer para uma coisa que a Cristina falou aí. Quais são as demandas da gestão? A gente está formando para quê? É para reduzir mortalidade infantil? Para reduzir a transmissão vertical da HIV, tuberculose, hanseníase? Então, eu queria deixar isso aí, esse ponto de reflexão, quem quiser comentar sobre isso. Eu acho que o investimento em formação humana, em saúde, seja por programas de provimento ou projetos ad hoc para formação, devem sempre, ao final dos relatórios da prestação de contas, exigir que seja feito uma análise dos impactos daquela formação no território. Mas eu queria ouvir vocês. Inclusive foi um acho que dos entraves que eu tive, enfim, com essa mudança do programa, talvez a gente não consiga implementar isso, mas é a ótica do público, né, que a gente tem que trazer para dentro da saúde, porque quando eu falo de provimento especificamente, eu estou falando do profissional médico. E eu falei o tempo inteiro aqui de salário, eu falei de qualidade, de ambiente de trabalho, enfim, periculosidade, salubridade, enfim. Mas é um déficit que a gente tem mesmo de trazer esses indicadores de ponta para o que foi. Como é que é a perspectiva do cidadão que está sendo atendido? E a gente não tem essas referências. E eu fui instar isso numa reunião de coordenadores e eu falei assim, agora talvez não seja o momento, Magno, porque a gente está migrando. O programa novo, e aí não nem fazendo propaganda, mas enfim, tem como missão, inclusive, cobrir esse gap, né, que o programa antigo não conseguiu trazer, que são esses indicadores, né, o impacto disso dentro da sociedade. Quando eu trouxe a perspectiva de trabalhar com isso dentro da coordenação, a gente começou um GT exatamente para falar assim, bom, eu sei que eu estou colocando 15 mil pessoas na ponta. O que essas 15 mil pessoas na ponta estão fazendo em termos de saúde pública que a população está trazendo de feedback para mim? Eu não tenho. Então, assim, pensar a saúde pública na perspectiva da atuação estatal, né, independentemente do ente federativo que se faz, mas não ter esse retorno da população é meio que andar tateando ainda, né? É andar tateando. Então, assim, eu não sei se eu consigo implementar isso, mas eu vou brigar por isso, porque eu sou um dos que compõem a comissão de avaliação da nova agência. Então, esse vai ser um dos grandes pontos assim que a gente vai se debruçar exatamente para que eu tenha um retorno da população e eu tenha um retorno efetivo, né? Para que a gente possa, de fato, falar assim, olha só, o seu índice de mortalidade, o seu índice de, enfim, de qualquer outro indicador de saúde está ruim. Está ruim. Hoje eu entro no ESUS e eu tenho só uma lista de informações que o médico atendeu X pacientes com Y patologias, né? E esse cara que foi atendido, qual o retorno dele desse médico? De fato, o médico foi suficientemente claro com ele? O retorno foi positivo? Então, a gente não tem essa perspectiva do público, né, e cidadão tendo esse retorno para a saúde. E é uma coisa que a gente está, enfim, caminhando para ver se consegue fazer. E eu acho que é um gap extremamente importante para a gente trabalhar. Posso complementar? Obrigada, Carlos Magno. Posso complementar um pouquinho também? Lia, por favor. Só um minuto. Em homenagem ao retorno de professora Luísa presencialmente aos eventos, mais 10 minutos para fechar esse Café com Ideias. Eu amo vocês, Bruno. Eu ia
complementar o que Magno falou, eu faço mestrado em gestão de políticas públicas, e quando a gente olha para a política pública, para o ciclo, ali em torno de 6 anos seria o ideal a gente já ter feito uma avaliação de impacto, né? E não só pelas universidades, que têm alguns estudos já feitos de avaliação, mas pelo Ministério da Saúde. E o meu projeto inicialmente era justamente a avaliação de impacto do programa Mais Médicos. Já estava desenhando alguns indicadores para comparar as equipes fora do programa com os indicadores para ver justamente os efeitos que surgem daí. Se há uma diferença realmente nos efeitos de uma equipe para outra, né? Se implica também na qualidade, de fato, da atenção primária. E mudei o projeto, mas a gente tentou, em alguns momentos, dentro do Ministério, fazer monitoramento e avaliação. A gente começou já a levantar, né, um pouquinho antes de Magno chegar, junto com a CGMAPT, que é a coordenação de avaliação, monitoramento e avaliação dentro da SAPS, a CGMAPT, e não concluímos ainda o projeto, até por conta desse estudo que acabou consumindo muito a agenda, mas é fundamental. E pensar nesses indicadores. Por exemplo, quando a gente levantou esses indicadores aqui, a gente analisou em números, e aí, por meio de uma análise, fizemos correlação entre os indicadores para avaliar os melhores, né, para refinar. Mortalidade infantil, por exemplo, é um que é utilizado na UFMG, que a gente não utilizou aqui, mas ele pode tanto olhar para a necessidade médico, como também para o impacto. Então, tem alguns indicadores que a gente consegue avaliar diversas... são o mesmo indicador e tipos de avaliações diferentes, né? E aí, com o Magno agora, a gente espera também avançar um pouco nessa avaliação. Obrigada, Lia. A gente tem mais uma intervenção. Caó, por favor. Primeiro era elogiar o trabalho que vocês fizeram de chegar a um indicador composto interessante, né? Ter trazido a questão de vulnerabilidades é fundamental. Porque dar recorte só com um indicador do IBGE, sem levar em conta vulnerabilidades, se encontram em um conjunto de outros indicadores em vários sistemas. Então, você simplesmente esquecia essa parte e fazia um número geral para todos. Então, parabéns, porque a gente vê essa coisa de lembrar do Brasil profundo, né? Lembrando o início do programa, que tinha essa finalidade, como é que eu chego ao Brasil profundo, né? Porque quando você imagina que você tinha uma quantidade enorme de mais médicos no município do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, quando você lá no grotão, no Brasil mais fundo, não chegava. Então, essa redistribuição me pareceu bastante interessante. Estávamos conversando eu aqui, Ricardo. E queria fazer uma sugestão para vocês, que tem a ver com o que eu apresentei. É pegar as metas da Agenda 2030 no que diz respeito ao ODS 3. Essas são as metas que nós pactuamos no mundo. O Brasil assumiu essas metas. São metas de transmissão vertical, são metas de não mortalidade de neonatos, da saúde da mulher. Então, você tem tuberculose, você tem um conjunto de metas ali que podem se transformar em objetos de formação de recursos educacionais, de pequenos cursos e que podem ser interessantes. Então, talvez, para que a gente dê finalidade à Agenda 2030, porque senão a gente assume a Agenda 2030, mas na hora a gente começa a imaginar outra coisa. Vamos cumprir aquelas metas que estão ali, acho que em uma semana dá um bom estudo, pode-se montar um grupo de trabalho, fazer remoto, de analisar, olha, onde é que a gente está nessas metas e o que a gente precisa formar ainda os nossos profissionais. Deixar como sugestão o trabalho com agenda, tá? Obrigada, Caó. A Nedite quer comentar? Olha só, gente, Caó trouxe uma sugestão, a Nedite vai comentar, e eu vou pedir que passemos o microfone para ouvir as belas vozes de vocês num boa tarde para o público que está aqui, tá bom? Porque a gente tem pouquinho tempo. Vamos lá, Nedite, por favor. Rapidinho, só com relação a esse comentário do Ricardo, né? Realmente, a avaliação de impacto é um grande desafio atualmente, né? Algo que está todo mundo tentando se envolver com isso. A Lia está fazendo um mestrado, eu também estou envolvida num curso de especialização sobre avaliação de impacto. E foi excelente a apresentação do doutorando, Cristine, como é que é o nome dele? Alexandre Caetano, pronto. Foi fantástica a apresentação dele, né? E, ao final,
a gente discutiu algumas coisas, e aí eu questionei a ele em que medida os cursos, né, voltados para sífilis, não é isso? Para sífilis, no âmbito do território que o profissional atua, em que medida os casos, né, a incidência tem reduzido, né? Então, também é outro desafio, né? Eu sei que deve ser algo deve dar muito trabalho fazer essa análise, né? Mas a gente quer saber qual a necessidade de atualizar aquele curso que a gente está ofertando, né, e em que medida esses casos têm reduzido, né, a partir dos cursos que a gente oferta. Foi fantástica a apresentação dele. É isso, obrigada. Obrigada, Nedite. Lia, para a sua despedida, depois Carlos Magno. Não? Agradecer a oportunidade, né? Uma satisfação enorme realmente estar aqui. Boa tarde a todos. Eu acho que eu não fiz eu não sei se eu falei isso no começo, mas enfim, é um prazer, uma honra estar participando de um evento dessa magnitude, né? É um evento internacional, então, enfim, é um convívio com muitas ideias, muitas cabeças, e a gente sai daqui enriquecido, né? Independentemente às vezes da finalidade que cada um vem, né? Eu estava até um dos membros da nossa equipe lá, o Renato falou que o Ricardo estava falando sobre a mudança de paradigma do ensino e como isso está se dando hoje, né? Então eu já tive uma ideia aqui, já vai pensar em alguma coisa com a FRN aqui já a partir de agora, e queria agradecer, tá? Muito obrigado, e eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo como foi para mim. Obrigada. Adailton. Também agradeço imensamente a oportunidade. Acho que esse café foi uma troca de experiência muito produtiva. E eu queria dizer para o pessoal do Ministério da Saúde que, ao definir algum indicador que seja voltado para a atenção primária, nós, no curso, temos condições de induzir as intervenções para que sejam direcionadas para determinado aspecto, né, e melhorar determinado indicador. Então, estamos abertos a essas possibilidades. Muito obrigado. Boa tarde. Então, gente, obrigada. Obrigada por um evento tão rico, né, porque sem vocês a gente não teria esse evento. Obrigada pela oportunidade de compartilhar conhecimentos. Obrigada pela reaproximação, Ricardo. Então, a todos, um ótimo final de evento, um ótimo final de semana e até breve. Bom, gente, eu quero também agradecer, quero me despedir da mesa com vontade de mais café e mais ideias. Levantando umas 2 ou 3 questões que foram apresentadas aqui, que são extremamente importantes. Em primeiro lugar, quando se fala que a inovação não é dar início ao novo, que a Nedite citou com propriedade, e a gente vê a apresentação da Lia, como é importante ver como é difícil inovar, né? É muito fácil você tirar tudo que existe e começar de novo, porque aí não tem parâmetro de comparação. Mas a inovação é burilamento, é você buscar aquilo de bom e melhorar. E aí, em relação à política pública, foi muito prazeroso ver que essa transição do Mais Médicos para o Brasil está assentada num monitoramento e numa avaliação firme da política pública que já existia, né? Porque política pública se constrói assim, dessa maneira. Ouvir o Adailton e a Cristine, o PEPSUS nasce, além de conjugar os princípios da atenção primária em saúde com os princípios da mediação tecnológica, começa no território e volta para o território. Então, essa generosidade que é a obrigação, né, de você começar e retornar ao território com aquele profissional formado, né, mais bem formado, é muito importante. E a Cristine falando da ciência aberta, humanitária, com curadoria, com objetos de qualidade. Gente, eu aprendi muito, foi um prazer estar aqui. Zerou a ampulheta. E nós também. Um beijo para vocês e obrigado.